E aí galera, beleza? Lelo, BR Makers, tranquilaço pessoal. Seguinte, sorriso continua na orelha. Hoje é dia de fazer o review da FL Sun Q5 Delta. Eu sei que vai ter gente me xingando um pouquinho. Assistam o vídeo de review da Elegoo, que vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas resumindo, é uma coisa muito difícil você viver com o peso de ter recomendado coisas que você não queria ter recomendado para as pessoas comprarem. E aqui no canal eu cometi uma vez o erro de recomendar uma coisa que eu nunca tinha testado, que era ativo Tarântula. Por sinal, das melhores qualidades de impressão que eu já vi, mas ela tinha muitos probleminhas e muitas dores de cabeça. Então eu resolvi sempre começar a testar a fundo as impressoras. E eu só recomendo impressora que eu testo. Então, claro que vai acontecer da gente fazer vídeo aqui no BR Makers, que vai chegar uma hora que eu falo assim, caramba, essa impressora daqui é das melhores que eu já usei e das que eu mais recomendo hoje em dia. É inevitável. Inevitable. Vai acontecer isso, fora que a tecnologia está subindo, então cada impressora nova que vem, é fácil para as empresas mandarem um produto que realmente é um produto que se sobressai. Esse produto daqui se sobressai em cima das outras impressoras que a gente tem aqui. Galera, vou ser sincero, tem algumas impressoras aqui que eu vou falar no final do vídeo, ou no decorrer do vídeo, que são impressoras que eu recomendo hoje para mim, não necessariamente a Q5 Delta. Porque sim, é das melhores impressoras que a gente já testou aqui no BR Makers. Mas claro, não é perfeita, tem seus probleminhas. Um deles é fácil, quem acompanha o canal já deve até saber qual que é dos que eu mais falo. Pausa o vídeo e coloca aí nos comentários que probleminha que você acha que é, porque sim, é comum em todas as impressoras 3D dessas faixas de preço, até das mais caras. Então não é uma impressora que dá para recomendar para todo mundo, mas dá sim para recomendar para a maioria. Então se você está no mercado para uma impressora 3D FDM, de depósito de filamento, FFF, definitivamente assista esse vídeo antes de comprar. E assista não só esse, assistam vários vídeos para vocês se munirem de informações e não deixarem toda a carga pro Lelo aqui de falar caramba, compra essa impressora que eu acho animal. Beleza, pessoal? Outra coisa que eu queria falar, eu só testo impressoras aqui que o Lelo escolhe para vir no canal. Por mais que seja a Sapphire que me deu dor de cabeça pra caramba e eu gosto dela, fui eu que pedi para eles mandarem. Pedi para quem? Para Banggood. Então é por isso que normalmente eu falo bem das impressoras, porque eu não deixo me mandarem coisa que eu sei que é meia boca, que eu não vou querer recomendar para vocês. Banggood, claro, dos maiores parceiros que a gente tem aqui. Baita de uma empresa legal, de uma loja bacana lá na China. Tirem da cabeça esse negócio, se você é daqueles, eu tenho o pé atrás de comprar coisa na China. Hoje em dia tá bem mais fácil e eu recomendo de olho fechado comprar coisas na Banggood. Você vai pagar imposto de importação? Sim, você vai pagar imposto de importação. Não adianta fazer essa pergunta, não tem como fugir. Mas a Banggood ajuda um pouquinho, porque na hora de finalizar a compra você pode selecionar lá Tariff Insurance, um seguro de importação, que se você guardar todos os documentos, às vezes eles dão um pouquinho de dor de cabeça, mas eu nunca vi ninguém reclamando que eles realmente não pagaram, não devolveram. Então você paga esse seguro, eles te devolvem tudo que você gastou com imposto de importação. Preço, pessoal, é uma das coisas que mais ajuda a recomendar essa impressora e colocar ela no topo da lista agora no meio de 2021. Porque é uma impressora de 200 e poucos dólares e que entrega muito mais do que algumas outras impressoras que custam até mais caro. Então vamos começar a conversar sobre ela, pessoal. É uma impressora tipo Delta. Tá? Delta, existem 3 tipos básicos de impressora de filamento. Impressoras cartesianas, que um motorzinho para o X igual a Ender 3. Um motorzinho para o Y, que vai a mesa para frente e para trás, e um motorzinho para o Z. Existem as Core XY, que é um motorzinho para o Z, e daí os outros 2 motores trabalham o X e o Y simultaneamente. Se você mexer um só, ela vai andar na diagonal, o teu bico inteiro, todo o sistema do hot end. É o segundo tipo, é um tipo mais rápido. E a gente tem as Delta. As Delta, todos os eixos trabalham juntos para mover a peça, para mover a impressão. Olha lá. E já para vocês terem uma ideia, se você não sabe, me coloca que placa que tem que ser embaixo para você conseguir fazer isso. Na mão aqui, pessoal, é praticamente impossível você fazer uma linha reta e mantendo a mesma altura. Então vocês imaginam o tipo de placa, o tipo de processamento que tem que ter aqui dentro para você conseguir fazer isso daqui funcionar. A vantagem dessas impressoras é a seguinte: são impressoras extremamente confiáveis no sistema todo, e impressoras que imprimem
muito mais rápido. Uma impressora, uma Ender, precisa de um motor só para mexer toda a mesa, toda a parte do Y. O outro motor, o X, para mexer toda a parte do hot end com resfriamento. Aqui a gente tem toda a parte do hot end preso e 3 motores mexendo ela. Então você consegue ter bem menos inércia por motor. E a mesa não mexe, a mesa ela é fixa aqui embaixo. Quando a gente fala de mesa, a gente já está vendo um dos pontos negativos das impressoras do tipo Delta. Porque essa impressora daquela tem uma área aqui, o tamanho da mesa é 200 milímetros de diâmetro. Ou seja, tem um raio de 10 centímetros, totalizando 20 centímetros de diâmetro. Ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Bacana. Sim, é quase o tamanho de uma Ender. Não é. Porque a Ender é um quadradão de 220 por 220. Então, quando você fala de área, a gente está falando que isso daqui tem uns 70% da área de uma Ender. E se você for falar em volume geral aqui, porque esse daqui imprime por 200 de altura, a gente está falando de metade da área, do volume, aliás, do volume geral de impressão. Então sim, esse daqui seria um dos pontos negativos das Delta. Claro que tem Deltas maiores do que essa, mas vai ser um trambolhão em relação às impressoras Core XY ou às impressoras cartesianas normal. Mesmo assim, o Lelo aqui, não que eu seja dos caras mais experientes que existe, mas com a quantidade de coisa que eu já imprimi aqui, é muito difícil você precisar de áreas maiores do que essa. Todo mundo, quando está querendo entrar no mundo da impressão 3D, que é a maior que tem, eu quero 300 por 300, 400 por 400... Quando começa a trabalhar com essas impressoras, vê que realmente 99% das peças que você vai imprimir caberiam numa impressora de 150 por 150, que nem aqui de X12. Não é à toa que a gente tem 12 delas aqui na empresa. Falando em 12 delas, na própria empresa a gente só usa produtos da 3D Fila, outro parceiraço do canal. Isso daqui é resina da 3D Fila, eles vendem a R$ 179 o quilo, galera. Não existe resina com preço mais... com custo-benefício melhor do que as resinas da 3D Fila. Filamento, pessoal, todos os filamentos que a gente está usando aqui para teste das impressoras são filamentos da 3D Fila e a gente vai começar a usar só os produtos da linha Eco. Se você não conhece a linha Eco da 3D Fila, não é econômico porque é resto de filamento. Não é. Assiste o vídeo sobre Eco. Ele é econômico porque eles usam o final de uma cor com o comecinho da outra, e em vez de jogar fora todo esse material, eles tomam o trabalho de fazer um filamento, ainda continuar instruindo como filamento, então sim, eles continuam tendo gasto, só que eles bobinam ele, então vocês veem esse daqui, por exemplo, é do cinza para o transparente, final de uma cor, comecinho da outra, ou seja, o final do transparente, que foi o começo do filamento, até terminar aqui no cinza e depois eles colocam realmente o cinza para imprimir. São filamentos que não são fáceis de achar, porque sempre que vai para o site da 3D Fila vende rápido por causa do preço. Então eles têm a mesma qualidade de qualquer filamento da 3D Fila, porque pode ser PLA, pode ser PETG, eles fazem isso com todos eles, só que com o preço lá embaixo, para incentivar vocês a comprarem. O único ponto negativo dessa brincadeira toda é que você não consegue escolher a cor. Ele é só o verdinho de ecológico lá e a cor vai ser aleatória, vai ser a que tem lá para vender. Então são os filamentos que a gente está usando agora para fazer todos os testes de impressão. Esse daqui, quando eu comecei, aqui já estava um pouquinho usado. Era do transparente para o vermelho, ou seja, foi o vermelho e depois foi para o transparente. É coisa de outro vídeo que eu vou gravar ainda hoje para vocês aqui, que é outro bench. Quer conhecer outro bench muito legal? Um negócio para você imprimir, testar realmente em talo mesmo tua impressão 3D. Se inscreve no canal que o próximo vídeo vai ser bacana pra caramba. Eu vou ensinar vocês o novo Bench, que esse daqui é o Bench 2. Eu vou fazer o Bench 3 para vocês. Então, galera, já conversamos sobre a impressão. Ponto negativo é o de sempre, galera. Resfriamento da peça. O sistema de resfriamento da peça vem aqueles fanzinhos pequenininhos, mesmo sendo blower fan, que não resfria bem a peça. A gente vai conversar já quando a gente começar a falar das peças que eu imprimi bastante coisas para ela. Foram algumas que deram errado mesmo por culpa minha e foram parar no lixo. Tá? Então tem mais coisa aqui do que vocês estão vendo aqui. Eu gastei mais de 1 kg de filamento nesse vídeo. Então um dos problemas realmente é a parte de resfriamento da peça. Eu vou colocar uma foto ou um B-roll aqui, um videozinho, mostrando o que eu fiz. Eu imprimi essa peça aqui inteira de resina, são 3 peças para colocar aqui, super simples de montar e de imprimir, e coloquei um fan 5015, que é o fan que eu sempre recomendo. Eu falo, galera, qualquer impressora 3D que vocês comprarem, Ender, Anycube, qualquer uma, comprem várias coisas de reposição, tipo cartucho de aquecimento, sensor de temperatura, bico de tonelada. Comprem também esses fanzinhos 5015. Pra vocês terem uma ideia, é tão barato que você não consegue comprar de um em um.
Tem link aí, tem o Linktree, você entra lá dentro do Linktree, tem todas as recomendações do Léo, tem os fãs lá de arrefecimento também, o 5015, baita de um upgrade bacana. O Hot End em si, ele é tipo um E3D V6, baita de um Hot Endzinho bacana. Claro, Hot End dos baratinhos que a gente tem por aí, que é o que vão colocar em todas as impressoras. Mas é um Hot End melhor do que o que vem na Two-Trees, melhor do que o que vem na Ender. É um Hot Endzinho bem legal. Não é top, mas ele é melhor do que a gente tem por aí. Então é mais um dos motivos que hoje em dia eu vou falar, galera, pensem com carinho, porque é uma baita de uma impressora 3D. Então a gente tem um Hot End bacana aqui. Outra coisa que eu fiz de diferença, já que eu fui mexer em todo o sistema de arrefecimento, eu troquei o PTFE aqui e coloquei um Capricorn. Ele vem o PTFEzinho normal aqui, não que seja ruim, mas o Capricorn me dá a vantagem de eu conseguir colocar o Hot End aqui a 260, 270 graus sem me preocupar com destruir o PTFE lá dentro. Porque sim, o PTFE nesse Hot End vai até o bico, como todas as impressoras nesse nível que a gente tem por aí. É tipo um Titan Extruder, digamos assim, uma cópia de um Titan Extruder. Muito, muito bom, ainda não tive problemas com esse extrusor, então todo o sistema de extrusão aqui, muito top. Então todo o conjunto aqui são coisas que não vão dar dor de cabeça pra gente. Entrando aqui pra dentro, a gente tem toda a eletrônica da placa. Tem os 3 motores, tem a placa dela, toda a eletrônica da impressora, né? Tem a placa, a fonte de energia e o motor do extruder. Então estão os 4 motorzinhos aí dentro. Super bem ventilado. Placa 32 bits, é uma MKS Robin Nano V1.2 com stepper driver silenciosos, os 2208. Porém, a gente entra num dos pontos negativos que eu não entendo essas marcas lá da China de impressão 3D para economizar nessas coisas. Eles colocaram 2208 nos 3 eixos de movimento. No eixo do extruder eles colocaram um Allegro 4988, aquele mais barulhentinho, normal. Pra quê? Quanto que custa mais um driver desse para eles colocarem? Na Sapphire Pro fizeram a mesma coisa, Pro, impressora Pro. Não colocam, então eu não entendo hoje em 2021 eles venderem impressora ainda com esses stepper drivers de gerações anteriores. Problema disso tudo aqui que a gente falou, eletrônica e tudo mais, o maior problema dessa impressora é o problema mais simples de resolver. Ainda mais se você for Patreon ou membro do canal. Por quê? Porque é o firmware. Eu simplesmente não entendo a MKS nessa brincadeira. Os firmwares que eles fazem é realmente muito, muito ruim. E vocês vão ver aqui nas impressões daqui a pouquinho. O que eu fiz? Eu atualizei pelo próprio site da FLSAM, baixei um firmware novo e atualizei. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Mas eu tive que parar uma hora e daqui pra frente, se eu não me engano, dessa peça, foi dessa ou dessa daqui, em diante, foi tudo com Marlin. Porque o firmware que vem aqui dentro, se eu não me engano, é alguma coisa baseada em repetir, alguma coisa, tanto que falam que na hora do cura você vai configurar a impressora, ou se você coloca impressoras da FLSAM lá dentro, ele vai estar o sabor do Marlin lá, o sabor do G-Code, G-Code Flavor vai estar repetir. Faz alguma diferença repetir para Marlin? Pequenicíssimas diferenças, que talvez nem façam alguma diferença prática, tá? Mas às vezes eles falam para colocar. E eu testei aqui com todo tipo de sabor, até falar assim, putz, realmente é o firmware e eu preciso trocar o firmware. Daí eu coloquei o Marlin, é só deixar o padrão lá no cura com o G-Code Flavor, lá, o sabor do G-Code com o Marlin e tá resolvido. Não tem igual, funcionando perfeito. O painel touchscreen ficou bem melhor com o Marlin, enfim. Então, se você quer esse firmware, para quem é membro do canal, eu vou disponibilizar na pasta lá de membros, no drive dos membros do canal, o firmware atualizado para ela. Para quem não é membro, tem um monte de vídeo aí ensinando a fazer firmware de impressora 3D. O problema é que nas deltas é um pouquinho mais difícil. Então vamos lá para a qualidade das peças, pessoal. Eu comecei aqui e eu vou colocar foto por foto, tá, para vocês. O primeiro bench foi a primeira coisa que eu imprimi. Isso daqui foi com PLA, tá? Foi tudo com PLA aqui, foi tudo com PLA. É uma pergunta que eu vou fazer, dá para imprimir PETG? Claro que dá. Dá para imprimir flexível? Dá, como qualquer impressora que tem Bowden Tube, você vai ter que baixar demais a velocidade, mas vai conseguir imprimir flexível. Vai conseguir imprimir ABS? Com as restrições que a gente tem de uma impressora aberta, sim, você vai conseguir imprimir ABS nela. Claro, entendam bem o que é um ABS, porque é um filamento bem mais chato de se trabalhar, principalmente com impressoras abertas. Ela tem todos os, agora ainda mais com Marlin, mas ela já vem com todas as proteções de runaway, temperature runaway, enfim, essas coisas que a gente queria numa impressora, ainda mais agora que eu falei, com o Marlin instalado. Ela tem sensor de perda de energia, só que eu não sei se eu fiz no Marlin, se está habilitado, mas ela tem também, beleza, pessoal? Ah, uma coisa importantíssima que eu não falei, como é que eu fui esquecer disso, pessoal?
ela vem com isso daqui. Isso daqui é um nivelador automático, é um UBL, Unified Bed Leveling. É um negocinho que você vem aqui, ele não é fixo na impressora. Vocês veem como confirma o fato de eu falar, putz, não gosto de ABL na impressora. Você tem um negócio desse, é só para fazer um nivelamento. Ele vai criar um mesh que eu já ensinei a criar manualmente, ele vai criar o mesh automaticamente com isso daqui. É só você plugar aqui no cabo que está sobrando aqui, fez uma vez e está feito. Por quê? Porque a impressora aqui, ela é toda a mesa, ela é fixa, ela é parafusada nesse lugar. Então você não tem regulagem que nem nas outras impressoras. E numa impressora Delta, para você fazer o nivelamento é bem mais difícil. Então é muito bacana eles mandarem isso daqui numa impressora Delta. Eu acho que é must have. A gente tem que ter algum tipo de nivelamento automático nesse tipo de impressora Delta. E galera, tem pelo preço dessa impressora. Então vocês veem a quantidade de coisa que a gente tem nessa impressora pelo preço dela, mais barato do que uma Ender 3 V2. E a única coisa que ela perde para Ender 3 V2 na prática mesmo é a área de impressão. Então muito legal, vem o BLzinho aqui também. No vídeo de unboxing tem ela testando tudo, é bem bacana. E com o Marlin instalado ficou mais fácil ainda, que tem várias dicas bacanas aqui. O próprio Marlin te ajuda a fazer todo o nivelamento. Bem legal isso daí. Então vamos voltar para as peças, pessoal. Dá uma olhada nessa foto aí do 1 e do 2. Ficaram bem impressos? Relativamente. Porque se vocês forem ver a parte da frente, a gente já tem problema de arrefecimento da peça, que a gente resolveu porque logo depois eu já imprimi isso daqui. Só que toda a parte da frente aqui do casco, não só a parte de resfriamento da peça, ela ficou meio áspera a peça. Eu achei estranho pra caramba. E daí eu comecei a reparar na impressão, ela ia devagar, ela imprimia como se a placa estivesse tendo problema para processar o G-Code. Eu achei estranho demais isso, demais. Não é possível, uma placa 32 bits com Stepper Driver 2208, não é possível. E eu continuei a ter problema, pessoal. Isso daqui é um Easy Fill que eu testei aqui. Mesmo problema, já não temos mais o problema de arrefecimento, mas tem o mesmo problema na frente. Resolvi testar Arc Mode, um Arc Welder. Melhorou, que foi um absurdo a impressão. Mas ela deu problema aqui, eu não sei qual foi o problema. Do mesmo jeito que deu aqui também, que também foi com Arc Welder. Eu não sei ainda, mas depois que eu arrumei o firmware, parou de dar esse tipo de problemas. Então o Arc Welder melhorou demais, o que me levou a entender que de repente a impressora o firmware dela está programado uma resolução muito grande das impressões. Então ela pega cada micronzinho e tenta imprimir ali, coisa completamente desnecessária num bico de 0,4 mm, de 400 microns. Caramba, pra quê? Entendeu? Então muito provavelmente foi esse problema que o Arc Welder resolveu. Se você nunca assistiu, não sabe o que é Arc Welder, tem um vídeo já no canal explicando direitinho como é que é o Arc Welder e tem um ensinando a flechar um Marlin com o Arc Welder instalado, tá? Então melhorou muito, eu percebi a diferença, mas começou a dar esse tipo de problema. Daí eu fiquei na dúvida, caramba, o firmware realmente funciona Arc Welder ou não? Funciona mais ou menos, porque só deu problema de dar pau no meio da impressão com o Arc Welder. E nessa segunda impressão eu vi o que aconteceu. A impressora simplesmente fez assim, ó. Blá, e começou a bater ali do lado. Gostaram do efeito sonoro? Blá. Corri aqui na segunda vez e desliguei. Na primeira vez ela deve ter desligado sozinha, desabilitado os drivers sozinho. Enfim, então eu não entendi firmware, pessoal, firmware. Testei um monte de vezes ainda, imprimi com o sabor do G-Code, como Marlin, como Repetier, enfim. Foi indo. Aqui foi quando a gente começou a atualização nessa peça daqui, com a atualização do firmware da própria FL-SAM. E eu coloquei o Arc Welder, claro, com o firmware novo. A gente já vê uma bela de uma melhoria aqui na frente. Bem melhor do que as outras peças, mas ainda está com o mesmo problema de acaba fazendo colocando filamento demais, porque o bico vai trabalhando e vai parando e acelerando por muitas vezes e continua saindo filamento. Então ainda era problema de firmware, mas esse daqui já era o firmware novo da própria FL-SAM. Melhorou pra caramba. Então, por enquanto, a gente foi até a 6, até a 7, imprimi essa peça daqui, ó. Esse bench 150% aqui, sem Arc Welder, mas vocês veem que já está bem melhor aqui na frente. Toda a parte de bridging dessa impressora é muito bom. Overhang, eu já estava com a parte de arrefecimento, tá? Porque se eu não me engano foi na segunda ou terceira bench que eu já imprimi tudo esse novo aqui para colocar o 5015, então tava. Parte de arrefecimento perfeita, a peça tá muito boa, esse benchzinho aqui, mas teve esse probleminha aqui que eu já falei, é do firmware. E eu daria também aqui uma nota, se esse daqui com Arc Welder tava uns 8,5, esse daqui eu daria talvez uma nota 7, 7,5 para esse bench aqui.
bacana pra caramba. Daí o que eu fiz? Vamos ver. Nessa peça aqui eu mudei pro firmware novo. E esse daqui é o filamento, foi quando estava indo do transparente pro cinza. Enfim, olha lá. O filamento Eco estava indo do cinza pro transparente. Bacana pra caramba essa peça daqui, esse bench aqui já bem alisadinho. Isso daqui já dá pra dar uma nota 9 fácil nesse bench aqui, que melhorou muito, muito mesmo. Imprimi, antes da gente falar do final aqui, eu fiz vários testes de velocidade com essa impressora também, pessoal, então vamos lá. Esse daqui foi com 100 mm por segundo, firmware original. Vocês veem que ela ficou bem flimsy, aqui a peça ficou bem, como é que chama? Bem frágilzinha, né? Ela não está impressa em modo vaso, tá? E um dia eu explico para vocês por que eu faço esses testes aqui. Inclusive essa peça fui eu que desenhei. Posso colocar no nosso Thingiverse aí, vai estar livre para todo mundo baixar essa peça aqui. Ela tem 1 centímetro aqui, acho que 15 milímetros aqui, 20, 25 ou 30 milímetros aqui esse quadrado. Para realmente ela parar, desacelerar e acelerar de novo. 100 milímetros por segundo, velocidade mínima no Cura 100 milímetros por segundo. Então todas as peças aqui vai ser realmente a velocidade que eu estou falando para vocês. Então eu imprimi com 100 milímetros por segundo. Ficou boa essa peça, boa mesmo. Eu daria uma nota 9 aqui para uma peça dessa 100 milímetros por segundo. Essa daqui foi a 125 milímetros por segundo. Comecei a ter problemas de faltar extrusão. O problema maior aqui foi ainda software original, tá? Firmware original. Foi o Lelo que esqueceu de mexer na temperatura. Pô, tô imprimindo a 125 mm por segundo, você precisa jogar mais temperatura, jogar mais energia pro bico para dar conta de derreter. Mas a qualidade, realmente imprimir, ela estava imprimindo, estava faltando só extrusão. E eu fiz o terceiro teste aqui, claro, mesmo G-Code desse daqui, na verdade todos são o mesmo G-Code, tá? Só muda a velocidade do G-Code. Também com 125 mm por segundo, a besteira foi que eu me empolguei e resolvi tirar a peça quando ainda estava quente a mesa, eu estraguei a peça. Isso daqui dá para dar uma nota 9 fácil nessa impressão, pessoal, com 125 mm por segundo, fora eu ter entortado ela. Olha lá, eu aumentei para 225 graus o bico para imprimir PLA, galera. Para quem está acostumado com impressão 3D, sabe que 225 graus é bastante para PLA. Eu tive que colocar 225 para imprimir, só que a gente começou a ter um pouquinho de ghosting. Uns artefatos, você consegue ver algumas linhas verticais. Daí eu tentei imprimir a 150, pessoal. 150 mm por segundo, ainda com o firmware original. Aqui dá para ver, é quase transparente. Aqui dá para ver meu dedo passando aqui do tanto que estava faltando de filamento, do under extrusion que estava dando. Eu aumentei a temperatura, coloquei 235. Ele imprimiu inteira, vocês vão ver essa peça, imprimiu inteira. Faltou um pouquinho de filamento na parte de baixo, mas vocês vão ver que a linha aqui, a parede, também tem um pouquinho mais de artefatos do que essa outra. 150 mm por segundo. Essa daqui eu imprimi depois que eu coloquei o mármore. Galera, 0,4 mm de parede, a mesma coisa. Olha a diferença, pessoal, dessa peça aqui, ó, para essa com o novo firmware. A parede aqui tá muito, mas muito mais grossa. Então aqui realmente arrumei um problema de extrusão. Eu só fiz uma besteira no começo da impressão. Eu esqueci de mudar a temperatura lá. Tava imprimindo com 200 graus. Então faltou filamento pra caramba aqui, porque a primeira camada eu imprimi com 50, se eu não me engano, e depois a segunda eu já acelerei para 150 e foi 150 mm por segundo a peça inteira. Daí eu aumentei a temperatura para 240, galera, com PLA. 240 graus com PLA. Galera, olha o que tá lisinha essa parede a 150 mm por segundo. Então é uma impressora que realmente consegue imprimir rápido. E todos esses benches que vocês estão vendo aqui, mesmo com firmware antigo, foram impressos em torno de 50 minutos. 50 minutos para imprimir um bench, é claro. A gente tem vídeo no YouTube com 5-minute bench. Os caras imprimindo um bench em 5 minutos. A qualidade não fica lá aquelas coisas, mas eles conseguem. Mas numa impressora dessa daqui, você conseguir imprimir um bench com uma qualidade bacana, e vocês vão ver aqui com uma baita qualidade legal, em menos de 1 hora, é legal pra caramba. Então, assim, é uma impressora que a velocidade devagar dela, a velocidade baixa de uma impressora dessa, você imprimir com uma baita de uma qualidade, 45, 50 mm por segundo. E você vai imprimir coisa tranquilo aí com 100 mm por segundo, dependendo do que for, e vai sair com uma baita qualidade. Você pode colocar parede externa aí, dependendo do que você for imprimir, a 70 mm por segundo, e as internas a 100 mm por segundo, e vai ficar ó, muito bom. Então é uma impressora que realmente consegue imprimir rápido. Vamos testar mais um pouco essa impressora. Vamos imprimir o Bench 2, um motorzinho. Imprimir ele um pouquinho maior do que o original, saiu perfeito. Olha lá, galera.
sem problema nenhum, ó lá. Tem vídeo desse arquivo, tá? O terceiro bench vocês vão ficar surpresos, mas esse benchzinho aqui, esse benchmark aqui, muito legal, imprimiu tranquilamente com PLA, ficou com um pouco de stringing aqui essa peça, mas ficou muito legal, gostei demais, e daí eu resolvi fazer ele no tamanho original, consegui, só que um deles na hora de soltar eu quebrei a biela do motor do cilindro principal, do cilindro central aqui, não principal, mas vocês vão ver aqui, ó pessoal, ó. Tá meio durinho, tá, mas ó, tá tudo solto, ó, funcionando perfeitamente, ó. Motorzinho no tamanho original, benchzinho muito legal, saiu muito bom. Lembrando, galera, PLA básico esse daqui, ele é o da linha Eco, mas básico, PLA mais básico que tem para todos os testes, ficou legal pra caramba de ver que isso daqui tá funcionando, esse motorzinho. Só falta uma peça pra gente falar, que é o vaso. Esse vaso imprime a 110 mm por segundo, paredes de 0,6. Seguir as dicas do Dimitrov, 0,6 mm de parede com um bico 0,4. Ficou duro esse vaso, pessoal. Ficou bem grossa a parede. Muito bem impresso, bem bacana, PLA também. Não, isso daqui, desculpa, galera. Isso daqui foi ABS. Isso daqui foi ABS, foi a única peça de ABS que eu imprimi nela. Vaso é tranquilo imprimir de ABS. Dá pra ver aqui que ele fica mais branquinho embaixo aqui. Isso daqui foi com ABS. Não tem um A pra falar desse vaso, ficou muito legal. Última coisa que eu tenho pra falar dessa impressora é montagem. Sim, é um kit? É. Mas, galera, é tão simples de montar. Você prende as estruturas na parte de cima, prende a parte de baixo, pluga todos os fios e em 15 minutos eu montei essa impressora. Simples demais de montar essa impressora, galera. Eu tô realmente abismado com a qualidade de impressão, com a qualidade dos componentes que a gente tem nessa impressora pelo preço que ela está custando. Então, se você está no mercado para uma impressora 3D e está querendo comprar mais uma ou a tua primeira impressão 3D, desde que você saiba dessas coisinhas que eu falei, atualização do fã de arrefecimento que você tem que fazer em qualquer impressora. Se alguém falar que não, é mentira, na Ender você vai ter que fazer. Então, se você estiver sabendo disso e souber que o firmware você precisa mexer, é isso daí. Você sabendo disso, é uma impressora muito fácil de recomendar, a FL Q5 Delta. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Tá na hora de gravar o vídeo do próximo bench para vocês. Não se esqueçam da 3D Fila, de todos os links aí que ajudam muito o canal, inclusive se tornar membro ou Patreon do canal. Membro, é só clicar embaixo do vídeo, seja membro, ajuda bastante o Lelo aqui. Vocês vão ganhar o acesso ao grupo do Telegram. O do WhatsApp a gente teve que fechar porque estava lotado. Estamos no grupo do Telegram, bacana pra caramba, muita gente que entende muito de impressão 3D lá. A gente se vê no próximo vídeo. Um baita de um abraço para vocês com muito rock and roll. Valeu!